Olá, este é mais um Devocional Esperança Viva e dando continuidade à nossa série de mensagens sobre como vencer os gigantes da vida. Hoje nós estaremos falando sobre como vencer o gigante da incredulidade e para isso nós estaremos usando o texto da Palavra de Deus que está aqui em Hebreus no capítulo 10, verso 38, que diz assim: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Incredulidade é não crer, é duvidar, é ser cético. A incredulidade nos leva a cometer três grandes erros. O primeiro é que a incredulidade nos torna apenas curiosos e não servos obedientes. Nós ficamos apenas interessados em saber algo e não dispostos a obedecer. Muitas vezes nos aproximamos apenas para saber se está acontecendo algo ou se aquilo que está sendo dito nos interessa. Mas o nosso coração nunca está disposto a obedecer. Em João no capítulo 6, Jesus ele questiona seus seguidores falando: vocês estão me seguindo por causa dos milagres e dos sinais que fiz, porque alimentei o povo com pão lá atrás e vocês ficaram satisfeitos. Na verdade, vocês são um bando de interesseiros. Então Jesus ele continua: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E eu lhes digo a verdade, se vocês comerem a minha carne e beberem do meu sangue, vocês terão vida em si mesmos. Se vocês não fizerem isso, vocês não terão vida em si mesmos. Todo que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, o meu sangue é a bebida verdadeira. E todo que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então muitos dos discípulos de Jesus, ao ouvir essa mensagem, pararam de segui-lo, porque disseram que a mensagem de Jesus era dura demais. E então eles foram embora. Era como se eles estivessem dizendo: comer a carne? Beber o sangue de Jesus? Não. Jesus está exigindo compromisso. Eu só quero pão e peixe. Eu só quero ver milagre. Eu só quero vitória. Compromisso? Não. Eu só quero saber onde que isso vai dar. Eu só quero curas e milagres. Não mexe comigo não, porque eu não quero fazer nada. Me deixe quietinho aqui no banco da igreja. É aqui que eu quero ficar. Essa é a diferença que nós vemos entre o discípulo e o seguidor. O seguidor está apenas curioso, interessado em tirar proveito de algo, de alguma situação. O seguidor é um interesseiro, é um parasita. Ele quer tirar vantagem, ou ele quer uma posição de destaque ou status, porque quando a coisa aperta para o lado dele, ele pula fora do barco. Já o discípulo está sempre disposto a pagar o preço. O desejo do discípulo é de ser igual ao mestre. O discípulo está sempre querendo ser igual ao mestre, mesmo que custe tudo que tem, até a própria vida. É aí que nós vemos a diferença entre o discípulo e o seguidor. E aí a gente vê também o estilo de liderança de Jesus. Ele não saiu correndo atrás daquele monte de gente que estava indo embora, não. Jesus não correu atrás de quem estava abandonando ele, não. Ele viu aquele monte de gente indo embora e ainda virou para os seus discípulos e falou: vocês também querem ir embora? Vocês também querem me deixar? Pode ir. Aí se levanta um discípulo e fala para Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ou seja, Senhor, eu estou disposto a passar pelo que tiver que passar, porque eu tenho uma aliança contigo. A minha aliança é contigo. Eu não te deixo, não me desvio, e eu quero ser como tu. Senhor, as minhas palavras são as mesmas do teu servo Israel, que quando ele disse: eu não te deixo enquanto não me abençoares. É assim que o discípulo de Cristo se posiciona. E o segundo erro que a incredulidade nos leva a cometer é que a incredulidade nos leva a questionar as promessas de Deus. A incredulidade sempre nos leva a duvidar de será? A incredulidade nos leva a tecer críticas, levando para o racional aquilo que é espiritual. Será que é milagre mesmo? A incredulidade nos faz zombar, porque existe uma diferença entre uma pergunta que é para o aprendizado e uma pergunta que é apenas uma ironia visando o confrontamento. Tipo assim: é mesmo? É mesmo? Igual o episódio lá de Marcos capítulo 12, a partir do verso 13, quando os fariseus queriam confrontar Jesus Cristo a respeito do imposto que era pago a César. A intenção não era buscar conhecimento, mas afrontar Jesus. Por isso que Jesus fala: não lance as suas pérolas aos porcos. Porque a intenção de muitos incrédulos é confrontar a sua fé nos momentos de aflição. E as perguntas que eles mais fazem é: ué, você não é crente? Ou, onde está o seu Deus agora? Meu filho, não é brincadeira não. E a incredulidade também nos leva a mentir. Terceiro erro terrível. A gente mente sobre a nossa vida, mente sobre a nossa realidade espiritual, mentimos sobre as pessoas, mentimos sobre a igreja, mentimos sobre os nossos pastores e líderes que muitas vezes tentam nos motivar a ter uma fé mais consistente, porque na verdade a gente quer viver no comodismo. Mentimos até sobre aquilo que Deus fala, alegando que Ele disse algo, quando na verdade Deus não disse nada. E é tudo para mascarar uma realidade que nós estamos vivendo.
Quantas vezes nós falamos que está tudo bem quando na verdade está tudo mal? Quantas vezes mentimos sobre a nossa realidade espiritual? Quantas vezes nós queremos viver e até mesmo acreditar numa mentira? Quantas mentiras não estão sendo pregadas nos púlpitos hoje? Coisas que não estão na Bíblia. Quantos pregadores e pastores se sujeitam a algumas mentiras só para conservar o status ou para conservar alguns membros dentro das suas igrejas? Jesus foi verdadeiro o tempo inteiro. Ele foi verdadeiro sobre a realidade que ele estava vivendo. Em Mateus no capítulo 26, no verso 38, ele diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem comigo e vigiem comigo. Jesus, ele foi sincero em relação ao Evangelho. Ele foi sincero ao que ele, o Filho de Deus, estava passando. E ele pediu ajuda, ele pediu oração. E muitas vezes nós queremos ser mais do que Jesus. Às vezes nós nos fazemos de forte, tentando passar uma imagem de super. Mas, amados, nós não somos super. Nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém é forte o tempo inteiro. Mas o tempo inteiro nós precisamos nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder. Pois podemos sim todas as coisas, mas naquele que nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece, a nossa força está no Senhor nosso Deus. Porque sem Jesus nada poderemos fazer. Por isso que para vencer a incredulidade, nós precisamos falar e viver a verdade. Decidir acreditar, professar a fé. Eu creio, mesmo que a fé confronte a razão, eu creio. Em Hebreus no capítulo 10 diz: o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é crer sem questionar, é acreditar e ter esperança que algo vai acontecer e que Deus moverá circunstâncias ao nosso favor, mesmo que não vejamos ou não tenhamos nenhuma perspectiva. É o que diz em Hebreus no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não vemos, mas cremos. Não vemos, mas esperamos. Isso é ter fé. Porque é muito fácil ter fé quando está tudo bem. A fé genuína se manifesta quando está dando tudo errado e mesmo assim você não desiste e continua crendo, avançando e avançando sem desistir. Essa é a fé que agrada a Deus. No verso 6 de Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Quantas vezes nós contradizemos a palavra de Deus? Pois a Bíblia diz: você pode, e nós dizemos: não posso. A Bíblia diz: você consegue, você diz: eu não consigo. A Bíblia diz: você vai, e a gente diz: eu não vou. A Bíblia diz: o Senhor estou contigo. Aí a gente diz: Deus me abandonou. Nós invalidamos o que Deus profetiza sobre as nossas vidas, tudo por causa da incredulidade. Deus te fez vencedor, a palavra de Deus te garante isso. O Senhor é contigo, pois foi Ele quem disse: eu não te deixarei, não te desampararei. Pois foi o Senhor quem prometeu e Ele sempre cumpre o que promete. Deus, Ele é fiador das suas promessas e elas se cumprirão em nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal, quer você queira, quer você não queira. Pois o Senhor, Ele está com todos, mas nem todos estão com Deus. Está vendo aquela luz que brilha lá fora? A luz do dia que brilha lá fora? Pois é, essa luz ela brilha para os justos e injustos. Isso é uma prova de que Deus está com todos, mas nem todos estão com Deus, porque quem está com Deus são aqueles que creem em Deus, entregaram as suas vidas a Jesus e obedeceram e obedecem aos seus mandamentos, como Jesus diz lá em João no capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em 1 João capítulo 2, a partir do verso 3, diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece às suas palavras, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Não adianta falar que é de Jesus, deve-se andar como Cristo andou, deve-se obedecer aos seus mandamentos, deve-se crer, deve-se viver pela fé, deve dar passos de fé. É aí que se vence a incredulidade e nenhuma dúvida irá te tirar da presença de Deus. Então tenha fé, vença a incredulidade e mantenha viva a esperança. Amém? No próximo devocional falaremos de como vencer o gigante do medo. Amém? Fique em paz e que Deus te abençoe.